Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Nájila e estou trazendo conteúdos relacionados ao vestibular da UFSC. E o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, que é um vídeo onde eu vou classificar os assuntos que caem na UFSC por ordem de recorrência, para matemática, física e química. Então, eu fiz uma análise das últimas 15 provas do vestibular da UFSC. Analisei item por item de cada matéria, então deu muito trabalho, gente. Então, assim, já deixa seu like aqui no vídeo. Espero que vocês gostem e com certeza vai ser muito útil aí para o estudo, para a estratégia de vocês. Então, vamos começar com química. Em química e matemática, o que acontece? Em uma questão, tem em torno de 5 a 6 itens. Geralmente, em química e matemática, os itens eles acabam sendo independentes entre si. Então, pode ter numa mesma questão diversos assuntos. Então, por isso que para química e matemática, a gente vai falar de itens, número de itens. E para física, no final, eu vou falar por número de questões. Então, os números que eu vou apresentar aqui são a quantidade de itens, a média dessa quantidade por prova, ok? Então, se a gente considerar que a gente tem em torno de 5 a 6 itens por questão e uma prova tem 10 questões, nós vamos ter em torno de 50 a 60 itens. E eu vou colocar aqui, então, o nosso ranking para química. Nosso ranking para química ficou assim. Então, em primeiríssimo lugar, química orgânica. Então, assim, vocês precisam saber química orgânica, gente. Então, dos 50 a 60 itens, 10 itens, a média é que 10 itens sejam de química orgânica. Então, um assunto super importante, tá? O que envolve química orgânica? A parte do estudo do carbono, funções orgânicas, reações orgânicas, isomerias, a parte de polímeros. Então, tem bastante coisa aqui que pode ser cobrada em química orgânica, tá? Então, top 1 da nossa lista. Depois entra o assunto de ligações químicas. Essas classificações que eu coloquei aqui, elas vêm lá da classificação que está no programa de disciplinas da UFSC. Vou deixar o link aqui abaixo para vocês que vocês vão encontrar mais detalhes, tá? Então, dentro de ligações químicas, a gente vai ter 8 itens, geralmente 8 itens caem relacionados a isso. E dentro desse assunto, estão a parte de ligações covalentes, iônicas e metálicas, a parte de polaridade, geometria molecular e também a parte de forças intermoleculares, tá? Então, aqui em segundo lugar, a parte de ligações químicas. Muito bem, vamos para o nosso terceiro lugar. Soluções e propriedades coligativas. Então, toda aquela parte envolvendo cálculo de concentração comum, concentração molar, curvas de solubilidade, propriedades coligativas, que entra ali a parte de crioscopia, tonoscopia, ebullioscopia, osmose, toda aquela parte de propriedades coligativas. Okay? Então, 6 itens são esperados aí para a prova de química. Aí a gente tem a parte de estrutura atômica. Então, dentro de estrutura atômica, nós temos os nossos modelos atômicos. Entra aqui também a parte da estrutura atômica, prótons, nêutrons, elétrons. A parte também de radioatividade, semelhanças atômicas, distribuição eletrônica e propriedades periódicas. Tudo aqui está dentro desse conceito de estrutura atômica. E aí, também, empatado aqui com a estrutura atômica, a gente tem a parte de inox e eletroquímica. Então, saber calcular número de oxidação, identificar agente redutor e agente oxidação numa reação redox. Tem aqui a parte de pilhas e eletrólise. Então, é um assunto aí bem importante, né? Então, 5 itens, praticamente uma questão, se a gente considerar que uma questão cai de 5 a 6 itens, então, praticamente uma questão aqui inteira, ok? Aí a gente entra na parte de fundamentos. Parte de fundamentos é a parte básica da química, tá? Então, entender o que é a massa, o que é massa molar, o que é mol, o que é uma fórmula molecular. Também entra aqui a parte de estado físico da matéria, sistemas homogêneos e heterogêneos, fenômenos, classificação de um fenômeno físico, um fenômeno físico. Então, seria a parte de química básica, ok? E assim, aqui a gente encontrou 4 itens,
Mas, se a gente for pensar, tudo depende, para a gente entender o resto da química, a gente depende dessa química básica, né? Então, no fim, tá tudo relacionado, não tem como excluir um assunto dos seus estudos, ok? Aí entra a parte também de funções químicas, as funções inorgânicas que a gente tem, ácidos, bases, sais e óxidos. Também a gente tem aqui os conceitos de ácidos e bases por Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis, e também entra aqui a parte de reação de neutralização de ácido e base. Então, 4 itens aqui para funções químicas. E aí, nossa querida estequiometria. Então, estequiometria, 3 itens são esperados. Então, a gente tem a parte de cálculo estequiométrico, envolvendo pureza, rendimento, a parte de reagente limitante em excesso, né? A parte que mais tem matemática entra aqui em estequiometria. Muito bem. Aí, a gente tem a parte de gases, tá? Então, aqui, transformações físicas de gases, lei de Gay-Lussac, a pressão parcial de gases. Então, não é esperado muitos itens aqui, apenas 2. A parte de cinética química e equilíbrio químico, também são esperados 2 itens. Entram aqui em cinética, parte de velocidade de reações, teoria das colisões, conceitos de energia de ativação, catalisador, aquela parte de deslocamento de equilíbrio de Le Chatelier, constante de equilíbrio, tem a parte de equilíbrio iônico da água, termoquímica, então 2 itens também, a parte de calorimetria, saber se uma reação é endo ou exo, entender o conceito de entalpia e cálculo de entalpia por meio de lei de Hesley, energia de ligação. E aí, a parte de meio ambiente, que é aquela parte, né, que trata de combustíveis renováveis, não renováveis, a parte de chuva ácida, efeito estufa, poluição, tratamento de lixo, ciclo da água, né? Esse é um assunto que cai bastante no Enem, o Enem adora parte do meio ambiente. Aqui na UFSC não é tão cobrado, né? E os itens que acabam caindo, eles acabam sendo bem tranquilos de identificar se é certo ou errado, ok? Então, essa ficou a nossa classificação. Então, assim, se você não gosta de química orgânica, então comece a gostar, gente. Começa a estudar, começa. Porque são 10 itens, é praticamente 2 questões, ok? Então, ficamos com esse nosso ranking. Já comenta aqui se era o que você esperava de química, se você tinha essa noção dessa classificação. E agora, vamos para matemática. Acho que matemática é o que mais me pediram. Vou colocar aqui nosso ranking. Em primeiríssimo lugar, gente, funções. 9 itens. Então, super importante a parte de funções. O que entra aqui na parte de função? Muita coisa. Domínio, contradomínio, classificação de função injetora, sobrejetora, bijetora, a UFSC adora isso. Ninguém gosta, né? Mas a UFSC ama. Função par, função ímpar, a parte de função afim, quadrática, modular, exponencial, logarítmica. Então, tem muita coisa de função, tá? Então, caem 9 itens, praticamente 2 questões inteiras sobre funções. E aí, nós temos 4 assuntos empatados aqui em segundo lugar. Polinômios. Então, você identificar as raízes de um polinômio, multiplicidade de raiz, entender como que funcionam os métodos de divisão da chave, saber utilizar Briol-Ruffini, saber interpretar um gráfico polinomial. Então, super importante. Toda prova cai uma questão inteira de polinômios, gente. Então, assim, vocês precisam estudar polinômios. E aí, a gente vai para conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, aqui entra a parte, como se fosse a parte de matemática básica. Então, entendimento dos conjuntos, dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, os números complexos entram aqui. Regra de 3, simples e composta, parte de razão e proporção, porcentagem, juros. Então, tudo está dentro de conjuntos. Então, uma questão inteira aqui, 6 itens relacionados a conjuntos numéricos. E aí, parte de geometria plana. Então, cai bastante também a parte de geometria plana. O que entra dentro desse assunto? Ponto, reta, plano, círculo, circunferência, a parte do teorema de Tales, tudo envolvendo triângulos, sejam triângulos retângulos ou triângulos quaisquer,
perímetro, área, inscrição, circunscrição de polígonos e circunferências. E aí tem a parte de geometria analítica, muito importante. A parte de pontos, distância entre pontos, condição de alinhamento entre pontos, cai bastante. A parte de retas, identificar se as retas são paralelas, perpendiculares. Entra aqui a equação de uma circunferência. E aqui entra a parte de cônicas, que é um assunto bem particular do vestibular da UFSC, a parte de cônicas, onde a gente tem a parte de elipse, hipérbole e parábola. Então, saber as equações e os gráficos dos 3 tipos ali de cônicas. Muito bem! E aí, agora a gente vai para nosso, vamos dizer, terceiro lugar, a parte de análise combinatória, amada por uns, odiada por outros, pela maioria. Então, a parte de análise combinatória. Permutação, arranjo, combinação, probabilidade. Aqui entra também aquela parte de binômio de Newton. Então, bem importante também. Matrizes e sistemas lineares, também super importante vocês olharem as provas, é praticamente uma questão. Então, na verdade, ali de polinômios até matrizes, é como se fosse uma questão para cada em média, ok? Então, matrizes, 5 itens, a parte de operações e propriedades de matrizes, determinante, cálculo de determinante, suas propriedades, cai muito propriedade de determinante, a parte teórica. Discussão e resolução de sistemas lineares, se é um sistema possível e determinado, indeterminado, impossível. Então, vocês têm que saber essa parte aqui envolvendo matrizes e sistemas lineares. E aí a gente vai para trigonometria, arcos e ângulos, relações do triângulo retângulo, então seno, cosseno, tangente. Aí entra a parte aqui de lei de senos, cossenos, lei dos cossenos, de funções trigonométricas. Geometria espacial também, a gente entra aqui com 4 itens, então área de superfície, saber volume de pirâmides, prismas, cones, esferas, também a parte de relação entre sólidos, inscritos e circunscritos, a UFSC adora. E aí, por último, nós temos com apenas 2 itens, então não cai tanto, a parte de sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica. Só que o que acontece, gente? É muito difícil eu falar para vocês assim, cai pouco, então não vai estudar, não faz sentido. Porque o que acontece? Como é uma questão de somatória, pode ser que o único item certo, os 2 únicos itens certos da questão eram sobre sequências. Então, no fim, resumindo, vocês vão ter que saber tudo de tudo. Vocês têm que saber todos os... Aqui é só uma ordem de recorrência, mas vocês precisam dominar todos os assuntos. Se vocês querem passar principalmente em medicina num curso muito concorrido, ok? Então, tem que dominar todos os assuntos. Muito bem, então ficamos com esse ranking. Comenta aqui se você esperava este ranking aqui. Eu, particularmente, achava realmente que funções ia ser a primeira, porque tem muita coisa dentro de função. Então, por enquanto, nosso top 1, química orgânica e funções. Agora, vamos para física. Na parte de física, conforme eu falei ali no início do vídeo, na parte de física, eu fiz análise como as questões falavam, os 5 itens, 6 itens falavam sobre o mesmo assunto, então eu classifiquei por número de questões, tá? Então, os números que vão aparecer aqui são os números de questões esperados para uma prova. Se a gente tem 10 questões, então aqui vou colocar o ranking. Então, esses aqui são os números de questões esperados para cada um dos tópicos de física. Então, o que mais cai, gente, da parte da física é mecânica. Então, das 10 questões, 4 questões são de mecânica. O que tá dentro de mecânica? Tem muita coisa aqui dentro de mecânica. Aquela parte de cinemática, né? Os tipos de movimento. Entra aqui também a parte de leis de Newton, conservação de energia, a parte de quantidade de movimento, gravitação universal e hidrostática. Então, tem muito conteúdo aqui dentro de mecânica que pode ser explorado. Então, se você ainda não começou a estudar física, começa por mecânica.
Aí, em segundo lugar, a gente vai ter a parte de óptica e ondas e eletromagnetismo. Então, a gente vai ter duas questões para óptica e ondas, onde a gente vai ter a parte de óptica geométrica, movimento ondulatório e ondas sonoras, e eletromagnetismo, duas questões garantidas ali de eletromagnetismo. Então, quem não gosta muito, tem que estudar, gente. Parte de carga elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, capacitores, corrente elétrica, resistores, circuitos, campo magnético, indução magnética, tá? Então, duas questões envolvendo eletromagnetismo. Tem uma questão para a física moderna, que vai abordar ali os limites da mecânica clássica, os princípios da relatividade, efeito fotoelétrico, ali a parte de dualidade de partícula-onda, e uma questão de termologia. Então, a parte de temperatura, escalas de temperatura, passar de graus Celsius para Fahrenheit, para Kelvin, dilatação, entra aqui também o comportamento de gases, as leis da termodinâmica, que também entra a parte de ciclos, né, ciclo de Carnot, também mudanças de fase. Então, se a gente for ver aqui, a gente espera, ó, 4 mais 2 mais 2 mais 1 mais 1, a gente tem as 10 questões. Então, essa distribuição que é esperada. Claro que pode variar de acordo com a prova, tá? Então, essa é uma média do que caiu aqui nas últimas 15 provas, ok? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que existe uma recorrência e uma lógica que já vem sendo estabelecida durante essas 15 últimas provas. Então, para vocês não chegarem no dia da prova e falar, nossa, uma questão de física moderna, vai cair uma questão de física moderna, então já se prepare para isso. Então, é isso que eu quero mostrar com esse vídeo, não é para vocês excluírem os assuntos menos recorrentes. Pelo contrário, para você melhorar a sua estratégia de estudo. Então, assim, conforme eu falei, às vezes o que menos cai, ali os itens de matemática, por exemplo, ali de sequências que eu comentei, que cai pouco, mas às vezes vão ser os únicos itens certos da questão que vai fazer você pontuar. Então, é mais uma análise para vocês não serem surpreendidos ali no dia da prova. Vocês já têm que estar preparados para o que vocês vão enfrentar. Vocês já têm que saber o que vai cair, porque a gente já tem todo o material anterior em mãos nesse momento, ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer essa classificação. Deixa aqui seu comentário, deixa aqui seu like, deixa aqui... fala aqui se você estava esperando esses conteúdos como mais recorrentes e se você gostou ou não da classificação. Não deixa de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!